as nossas saudações para mais um Evangelho no Lar nesta semana. Vamos serenar para que os nossos bons amigos, enviados pelo nosso Mestre e Senhor, nos acompanhem. Muitos deles, certamente, familiares que no mundo espiritual são nossos amigos e protetores. Nós vamos iniciar as nossas atividades de hoje, neste nosso Evangelho, sem antes não esquecer de recomendar que devem ter a água preparada para que, no mundo espiritual, os bons amigos a possam beneficiar no sentido de nos trazerem melhores condições físicas e espirituais no final deste nosso Evangelho. Nós vamos ouvir um cântico. Página 29. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, aurora que desponta a cada dia na vida de todos os sofredores. Mãe cheia de graça, que aos pequenitos deste tanta luz, trazendo a mensagem de Jesus. Sufraga que pedimos nossas dores. Escuta nosso brado em oração, ajuda a aliviar nosso irmão, derrama sobre nós o teu amor de mãe, ensina-nos a amar sem condição e ao próximo estender a nossa mão, e faz de todos nós instrumentos de paz. Virgem do Rosário, Senhora Mãe da Cova da Iria, o mundo te recorda, ó Maria, como nossa melhor intercessora. Mãe de tanta luz, Senhora que do alto da azinheira lançaste teu aviso à terra inteira, vem em nosso socorro sem demora, vem trazer mais esperança a todos nós, ensina-nos a não calar a voz, ajuda os homens fracos a encontrar a paz, acorda os que esqueceram teu Jesus, vem dar-nos mais conforto à nossa cruz e faz do nosso mundo um mundo melhor. Aqui estamos, Senhor. Mais um dia reunidos em Teu santo nome, para que possamos aprofundar os ensinamentos que nos deixastes e que muitas vezes não estamos atentos a essas mensagens que ficaram fáceis de cumprir, mas difícil ao homem de aceitar. Por isso, Senhor, com a ajuda dos Teus mensageiros, que nos envolvam
a esse amor às nossas famílias, aos nossos irmãos que estão lado a lado nas nossas vidas. Que sejas o nosso farol, Senhor, nas nossas casas e que a gente na hora se lembre da mais pequenina luz que nos deixastes. Por isso te rogamos que fiques hoje e sempre conosco para todas as nossas vidas. Assim seja. Leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, fazer o bem sem ostentação, ponto 4. Deus disse, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará, porque promete Ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação está nestas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na moderna fórmula do decálogo, o que lhe altera o sentido. Para compreendermos estas palavras, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus à época em que foram ditas, e não compreendiam ainda a vida futura. A sua visão ainda se não estendia para além da vida corporal. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Eis porque Deus lhes fala numa linguagem que lhes estava mais ao alcance e, como se dirigisse a crianças, lhe dá em perspectiva o que os pode satisfazer. Estavam ainda no deserto, a terra que Deus lhes dará era uma das aspirações, a terra da promissão. Eles não desejavam nada mais e Deus lhes diz que aí viveriam muito tempo, o mesmo é dizer que possuiriam por longo tempo se observassem os seus mandamentos. Mas, no advento de Jesus, as suas ideias estavam mais desenvolvidas, pois chegara o momento de receberem alimento menos grosseiro, ele os inicia na vida espiritual dizendo, meu reino não é deste mundo, é lá e não na terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Assim, quando chama a atenção para o mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, mas sim o céu. Capítulo 2 e 3. Moral. Não confundas moral e religião. Hábitos antigos criaram confusão em muitas cabeças. É frequente ouvir falar de moral até aos materialistas, que negam e repudiam mesmo qualquer futuro de cariz espiritual. Todas as filosofias, todas as crendices, todas as religiões, todas as fações políticas se apresentam como detentoras da verdadeira moral, disputando mesmo a melhor de todas. Tu, que acreditas que és criatura de Deus, que esperas o mundo que há de vir, que procuras viver contribuindo para a pacificação das consciências, que te acreditas participando na fraternidade que nos há de um dia fazer chegar ao reino de Deus, não te deixes enganar por falsa moral. Cultiva o amor, procura aplicar no teu dia-a-dia o que Jesus ensinou e toma-o como modelo, agindo sempre para com todos como imaginas que agiria Jesus. Toma-o como modelo e liberta-te das imperfeições, para que sejas espelho límpido, onde ele se reflita na bondade e no bem imperecíveis. É um texto do livro Vem Comigo, Espírito Maria Teresa Magalhães, com psicografia de Arnaldo Costeira. Honrar pai e mãe. Eis um dos fundamentos mais sagrados que Jesus nos ensinou. Às vezes difícil de cumprir, porque sabemos que o passado doloroso nos trouxe até ao seio
desses aqueles que nos recebem como pais, muitas das vezes para limarmos desafetos do passado, passagens complicadas que necessitamos de mitigar. Temos essa necessidade de aprender a amar. E quando Jesus nos diz: o meu reino não é deste mundo, nos deixa implícito que há outros mundos, há outros planetas habitados. Também poderemos indagar: afinal, estes são os meus pais, mas quantos pais eu tenho? Quantos irmãos? Então amarmos a todos, sem descrições, sem diferenças, porque poderemos ser todos irmãos, porque não? Não nos recordamos do passado. Se o meu reino não é deste mundo, de onde será? Para onde é que eu vou? De onde é que eu venho? São muitas as indicações que podemos fazer. Mas honrar pai e mãe é talvez um dos mais sagrados sacramentos, se assim posso dizer, que Jesus nos lega e que Deus nos deixa. É o seio familiar onde está a nossa maior missão. Filho és, pai serás. Como fizeres, acharás. Então não podemos pedir que aos nossos filhos, quando temos atitudes às vezes menos corretas, e depois exigir deles que tenham para connosco as atitudes mais acertadas. Porque muitos pais, os meus, fizeram muitos sacrifícios, muitas noites em branco, provavelmente, para me poderem aturar, para vencer essas dificuldades. Então, quando chega também à altura de eu, ou de nós, enquanto filhos, termos que perder algumas horas, algumas noites, para auxiliar os nossos pais, essa é uma obrigação que devemos agradecer a Deus. É uma obrigação salutar. Porque é aí que se unem os laços, é aí que eles se tornam mais fortes. É aí que nos tornamos mais dóceis. E é aí que damos valor à verdadeira vida. Porque sabemos nós, esta é apenas uma passagem. Amanhã, quem serão os meus pais? E ontem? Então abracemos a todos, como filhos e como pais. Já não são só apenas os carnais, mas a todos. Façamos o bem indiscriminadamente, sem olhar a quem. Nas leis soberanas de Deus, que têm sido divulgadas ao longo do tempo, ao longo da história, não é por acaso que aparece esta recomendação nos 10 mandamentos: honrar pai e mãe, não matar. Instruções simples apontadas àquele tempo e àqueles povos ainda com dificuldades em muitas coisas, porque se situavam naquilo que eram os seus conhecimentos, a sua própria evolução espiritual. Mas foi um aconselhamento no Decálogo que nos orientava logo desde esse início,
para um sentido profundo que é a responsabilidade de sermos filhos e de sermos pais. Porque há responsabilidades, há deveres relacionados com esse tipo de situação. O núcleo da família, o núcleo do lar, é um núcleo que nos permite, nessa junção de atitudes, de comportamentos, de personalidades, aprendermos uns com os outros. Os pais, naturalmente, têm a responsabilidade de educar os filhos. Mas sabemos hoje, pelas leis e pelos ensinamentos dos imortais, que há muitos filhos que vêm com a grande incumbência e conhecimentos para ajudar a progredir os pais, a ajudar os pais. Vemos isso no dia-a-dia. Isto para dizer que a família, que esse núcleo que Deus permite que na Terra possamos continuar a desenvolver nestes próximos tempos, é o núcleo que nos ajuda a progredir, se quisermos, compreendendo as leis, sendo filhos, sendo pais, sendo depois até, se quisermos, avós. Conhecer as leis é fundamental para que percebamos que tudo tem um relacionamento profundo em termos do que é entendermos, em termos de podermos compreender o que é a grande mensagem de Jesus. Ele disse-nos, como primeiro mandamento, para amarmos a Deus. Quem é Deus? Ou que é Deus? Foi a primeira pergunta que fizeram aos espíritos. É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas Deus, ao final, para todos nós, quem é de facto? É o Pai. Era Ele que Jesus nomeava quando tantas vezes dizia que vinha em nome do Pai, que estava em nome do Pai, que vinha à Terra com essa missão sublime de divulgar aquilo que trazia do Pai. Ele, como Pai Celeste, é o Pai de todos nós que somos espíritos, seus filhos. E por isso temos que ir compreendendo essas leis. Leis que Jesus depois detalhou, nos ajudou a compreender melhor, mas que mais recentemente os espíritos imortais vieram dizer-nos novas orientações, novas compreensões para aquilo que têm sido as confusões que ao longo dos tempos os homens, na sua disputa permanente de quererem ter lugares de poder e de supremacia perante os outros homens, têm vindo a adulterar informações, esclarecimentos que são fundamentais ao nosso crescimento. E daí as sociedades, nas suas diferentes civilizações, têm compreendido e interpretado mal esse sentido do filho, esse sentido do pai, esse sentido da família e do lar. Por isso vemos aquilo que é, em muitos sítios, a barbárie, a violência profunda que existem nessas sociedades mais, digamos, atrasadas em termos de conhecimentos de quê, afinal. Estamos aqui para aprender aquilo que o Cristo nos disse, a grande mensagem dele. E é isso que nos tem afastado da compreensão de sermos bons filhos ou sermos bons pais. Porque quando compreendermos de facto aquilo que é a mensagem de Jesus, do amar a Deus, Pai Celeste, e do amarmos o próximo é o nosso filho, é o nosso pai, é o nosso irmão, é a nossa irmã. Se conseguirmos compreender esta segunda mensagem, este segundo mandamento, este segundo ensinamento de Jesus, a Terra mudará. Mas temos que ser nós, individualmente, nos nossos núcleos, nas nossas famílias, nos nossos lares, na nossa sociedade, a tomarmos essa atitude. Por vezes ouvimos as pessoas dizer: aquele não fez, aquele não faz, isto compete ao Estado, compete ao Governo, compete a este, compete àquele. Não, compete-nos a todos nós. Compete-nos a nós porque somos peças fundamentais neste puzzle complexo e tão grandioso que é o complexo da família, do lar. E Jesus teve a sua família. Jesus falava na família consanguínea,
mas falava sobretudo na família espiritual. Todos somos família espiritual, porque todos somos irmãos como espíritos. Daí a grande mensagem de Jesus, que quando prometeu o Consolador nos veio dizer como é que devemos entender a sociedade, como é que devemos entender as leis, como é que nos devemos entender todos. E se assim o fizermos, temos a certeza que os próximos tempos, serão diferentes, não com esta complexa sociedade de poder, de disputa, de guerra, mas a sociedade da paz, a sociedade do amor, a sociedade da compreensão, a sociedade em que o mais pequeno sabe compreender o maior, não por aquilo que ele é em termos de valores, não materiais, mas os valores fundamentalmente morais. É isso que Jesus nos pede, é isso que nós temos que fazer, é isso que como filhos e como pais temos que saber implementar nas nossas famílias, nos nossos lares, na nossa sociedade. Que a paz de Jesus nos ilumine para podermos ser capazes de seguir o seu exemplo e aquilo que ele nos pede para fazermos. Chegamos ao momento de te elevarmos um pedido fervoroso, Senhor. Aqueles que nos unimos nestes momentos em torno do Teu Evangelho para podermos compreender e mudar o rumo da nossa vida e tomando cada vez mais a consciência do sofrimento que avassala a humanidade, o desamor, a desunião familiar, a falta de entendimento. E é por isso, Senhor, que neste momento queremos pedir-te o Teu amparo, que possa chegar a todos aqueles que em desunião, marcados pelo ódio, pelo desentendimento, pela violência de toda a ordem, no seio das famílias, entre sangues, que na verdade, Senhor, o sangue que corre nas veias possa ser o sangue espiritual, que afinize essas almas. E nós te pedimos, Senhor, por todas as famílias, todos aqueles onde não haja entendimento, onde não haja amor, estejam deste lado da vida ou até também por aqueles que já partiram, lembrando todos aqueles que já nos foram ao longo das nossas passagens na terra, pai e mãe. Já foram tantos, Senhor. Não sabemos como se encontram, onde estão, mas sabemos que alguns estão em algum lugar, encarnados ou desencarnados, quantos precisando de amparo, para aqueles que estejam em posição de ajuda, de trabalho na Tua seara, dá-lhes força, graça e luz, mas para aqueles que sofrem, Senhor, alenta-lhes a vida, suaviza as suas dores e que possam encontrar-te, que possam conhecer-te, se ainda te não conhecem. Que na verdade, Senhor, o mundo possa unir-se como uma verdadeira família que somos. Ouvimos falar aqui que somos todos irmãos e somos filhos de um só Pai. Que na verdade Deus e vós, Senhor, derramem sobre todos essa paz, essa luz, essa força de amar, porque cada vez mais a necessidade de viver o amor puro se instala entre nós. Abençoa a todas as famílias e onde na verdade não há respeito, não há essa honra de pai e mãe, essa fidelidade, os que nos deram a vida física, que saibamos todos cuidá-los,
atender ao dever que a lei divina nos incute em todos nós. Sei com todo, Senhor, Tu sabes onde és mais necessário. Vai, socorre, alenta, aconchega ao Teu peito, porque és um Pai para todos nós. Obrigado, Jesus, em nome daqueles que mais Te necessitam. Fica com todos. Página 18. Olá, Senhora, Virgem Maria, como era bom ter-te em nossa companhia. Somos fracos, bem o sabes, seguimos sem alegria, Virgem Senhora, Virgem Maria. Lembro-me bem de ouvir dizer que Tu, Senhora, todos vens proteger. Mas a carne é tentadora e a maldade quer vencer, Virgem Senhora, que hei de eu fazer? Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe Redentora de tanta cruz, o Teu amor pode ajudar ao sofredor a sua dor suavizar. Salve Rainha, Mãe extremosa, dai-nos a bênção, Mãe carinhosa. Nós Te louvamos, a Conceição. Sê nosso abrigo, afasta o perigo, dá-nos a mão. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe Redentora de tanta cruz, o Teu amor pode ajudar ao sofredor a sua dor suavizar. Salve Rainha, Mãe extremosa, dai-nos a bênção, Mãe carinhosa. Nós Te louvamos, a Conceição. Sê nosso abrigo, afasta o perigo, dá-nos a mão. Sê nosso abrigo, afasta o perigo, dá-nos a mão. E chegamos ao final de mais este Evangelho no Lar. É bom que possamos, sempre que pudermos, agradecer a presença amiga de todos aqueles espíritos, amigos que se juntam a nós. Não tenhamos dúvidas disso. Protetores e guias, familiares, estão connosco nestes momentos, porque sabem que é um momento que une com profundidade a família, se a família assim o quiser. Podemos aproveitar, se quisermos, para conversar sobre o tema que hoje foi abordado. É um tema interessante, um tema de muita importância para todas as famílias, para todos os filhos, para todos os pais. Queremos lembrar que amanhã estaremos de novo online em palestra e depois na sexta-feira em palestra em direto de novo na nossa associação. Para todos desejamos um bom fim de tarde, um bom fim de noite, de acordo com o local onde estiverem a escutar-nos, que a paz dos bons amigos, que a paz de Jesus chegue a todas as famílias que estão em contacto connosco.
Bem-ajam.